Quero trazer uma palavra ao teu coração chamado: a fé que faz permanecer é a fé que faz o fogo descer. A fé que faz permanecer é a fé que faz o fogo descer. Esse texto de Atos é muito precioso porque fala do início da igreja, onde tudo começou, irmãos. Hoje o que a gente vive é reflexo do que aconteceu aqui há mais de 1000 anos atrás. Se não tivesse acontecido exatamente isso, talvez eu e você não estávamos vivendo isso que nós vivemos, ou estávamos aqui hoje nesse culto, recebendo de Deus, ou experimentando do poder do Espírito. Agora imagina a cena: 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, assustadas, confusas, mas obedientes. Por quê? Porque Jesus, o Mestre, esteve na terra 3 anos e meio, subiu aos céus, não estava mais presente. Jesus morreu, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, passou 40 dias ressurreto, em espírito, mas também em corpo, mas já ressuscitado. E nesses 40 dias Jesus esteve com os discípulos, provou para Tomé, mostrando a sua mão, comeu com eles. Esse era um dia que Jesus estava ressuscitado, comeu com os discípulos e deu uma instrução preciosa. A promessa era clara. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai acontecer. Mas eles poderiam ter ido embora, porque na cabeça deles a missão de Jesus tinha sido cumprida. Jesus morreu, não estava mais presente. Jesus tinha ido aos céus, não estava mais com eles. Então eles poderiam ter ido embora, poderiam ter voltado para a velha vida, poderiam ter voltado para a pescaria, poderiam ter ido para os velhos negócios, ter a vida comum, mas eles permaneceram. Isso é o precioso desse texto, uma fé que os fez permanecer, e porque permaneceram, eles receberam. Diga a essa pessoa, todas as vezes que a tua fé te fizer permanecer naquilo que o Senhor falou, se prepare para receber aquilo que Deus preparou para você. O problema é que a gente não é paciente o suficiente para esperar acontecer como o Senhor disse que aconteceria. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, às vezes a gente quer colocar nossa mão no negócio, a gente acha às vezes que sabe mais do que Deus. A gente acha que Deus não sabe fazer, ou Deus passou o timing, se atrasou. Não, Deus não se atrasa. Deus não se atrasa, amém? Deus não se atrasa. Não existe esse ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tarda, mas não falha. Não esqueça disso. Deus não escreve linhas tortas, Deus escreve certo em linhas certas. Deus não tarda, Ele não falha. Não, Deus não falha e nem tarda, Ele chega na hora certa. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Então o fogo não desce sobre quem passa, o fogo desce sobre quem permanece. Não adianta você passar, você tem que permanecer. Não adianta você frequentar, você tem que pertencer. Não adianta você só estar fazendo meia boca, você tem que mergulhar por inteiro. Não adianta você só colocar a pontinha do pé, você tem que entrar por inteiro. Cadê o som? Muitos querem o fogo do Espírito, mas poucos querem o lugar de obediência. O fogo só desceu porque eles permaneceram. Tem gente que quer o fogo, mas não quer a espera. Tem gente que quer o poder, mas não quer a pressão da obediência prolongada. Hoje Deus quer falar ao seu coração. Hoje Deus quer falar ao meu e ao seu coração. A fé que recebe a promessa é a fé que permanece aonde Deus disse para permanecer. E quais desafios esses homens enfrentaram? Porque os discípulos enfrentaram vários desafios, irmãos, durante os dias de espera. Porque Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto, e aí sim vocês vão poder sair para testemunhar. Mas permanecer ali quantos dias? Jesus não disse. Permanecer como? Jesus não disse. Permanecer onde? Jesus não disse. E imagina os desafios durante esses dias entre a ascensão de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo.
Imagina essa lacuna na cabeça das pessoas. Embora a Bíblia não entre em detalhes dos momentos, das riquezas, das descrições, a gente pode e deve, irmãos, identificar, através do contexto histórico, através de um contexto emocional, através de um contexto espiritual, a gente pode entender algumas dificuldades, alguns obstáculos que tornaram essa espera um verdadeiro teste de fé e obediência. Sabe, Deus está testando você, homem e mulher, na sua fé e na sua obediência. Acredite, Deus não te testa para te derrubar, Deus te testa para te aprovar, mas você precisa permanecer firme. Então nós precisamos de uma fé que nos faça permanecer. Você está comigo aqui? Estamos começando um novo ano, 2026, e muito se fala que esse ano vai ser um ano mais difícil. Não é profetizando caos, é uma realidade que nós precisamos nos preparar para ela. É um ano que tem 11 feriados, é um ano que é um ano de eleição, e você já sabe, prepara o teu coração. Diz essa pessoa assim: prepara o teu coração. Diga assim, a começar dentro da sua casa. Diga assim, fica firme naquilo que o Senhor falar com você. Mas é um ano difícil, porque além de feriados prolongados, além de eleição, ainda tem Copa do Mundo no meio, e o que resta é para a gente trabalhar. Mas nós precisamos de uma fé, irmãos, uma fé que nos faz permanecer firmes, uma fé que nos faz permanecer convictos do que o Senhor falou, uma fé que nos faz permanecer naquilo que o Senhor prometeu para nós e para a nossa casa, uma fé que vai nos ajudar. Você precisa da fé que vai te ajudar a passar por esse ano e você experimentar de coisas que o mundo não vai te dar. Então nós precisamos de uma fé que permanece para nos ajudar. Primeiro, ajudar a vencer o medo das incertezas. O ano está começando, muito se fala que vai ser um ano difícil, porque tem isso, tem aquilo, a economia, o governo e tal, e o Trump que está entrando em todo lugar, e como vai ser, os Estados Unidos, será que vai entrar aqui, será que não vai, a Venezuela é bem pertinho, e a gente fica nas incertezas, e tem gente que paralisa nas incertezas, porque o medo toma. A fé que permanece é uma fé de obediência. Mesmo que você não entenda tudo, os discípulos não entenderam tudo, Jesus só disse: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E aí, alguém ainda se intrometeu a perguntar: mas Jesus, é agora que o teu reino vai ser instalado na terra? Jesus diz: ei, não cabe a você saber, fica na tua. Em outras palavras, você só precisa obedecer. Diga a essa pessoa assim: você não precisa entender tudo, você só precisa obedecer aquilo que o Senhor falou por você. Jesus diz: não cabe a vocês saberem o tempo, cabe a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós não vivemos situações que nos faz sentir incertos, inseguros? Mas entenda, o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas não tem poder de fazer eu e você se sentir inseguro, mas ele tem poder de se aproveitar da nossa insegurança e nos paralisa e rouba-nos do serviço, da promessa, do ministério que Deus tem para mim, para você, rouba-nos da fé e da esperança. Ele se aproveita das brechas que nós damos para ele nos parar naquilo que o Senhor falou. Situações que nos deixam inseguros e incertos. São uma ocasião oportuna para o diabo nos parar, para roubar a nossa comunhão, a nossa irmandade, para gerar divisão dentro da igreja. A resposta de Jesus não foi nada fácil de se ouvir e concordar. Jesus disse: não cabe a vocês saberem como será, cabe a vocês obedecer o que eu disse. A gente precisa ser essa geração de uma fé que nos faz obedecer mesmo sem entender tudo, amém? Porque a gente confia naquele que a gente obedece, e a gente sabe, se a gente estiver obedecendo a Ele, nós estaremos seguros, porque Ele vai fazer. Pode demorar, mas vai acontecer, irmãos. O medo da incerteza é terrível e pode ser superado através da confiança na soberania de Deus, conforme a Bíblia nos ensina. A única coisa que Jesus pediu foi: permaneçam.
Permanecer como? Confiando naquilo que Ele falou, confiando em quem o Senhor é, confiando na fidelidade de Deus, orando e se entregando, vivendo cada dia. Permaneça. Provérbios 3, 5, 6 vai nos ensinar: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. A fé que permanece é uma fé de obediência. Sabe o que nós estamos precisando, irmãos? É moldar o nosso caráter na obediência e submissão, coisa que o mundo não nos ensina. Pelo contrário, o sistema do mundo vai nos ensinar a ser submisso. Obedecer para quê? Se submeter a uma pessoa que nem tem a qualificação que eu tenho, para que isso? Olha para essa pessoa e diga assim: você precisa se submeter a uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Diga a ela: isso é proteção. Jesus era a autoridade espiritual e Ele diz: vocês precisam permanecer. Mas Senhor, a gente vai ficar aqui à mercê de as pessoas virem atrás da gente, perseguir a gente. Jesus: permaneça. Mas Senhor, não é melhor a gente adiantar o processo e a gente ir logo sair para dizer o que aconteceu com o Senhor? Jesus: permaneça. Mas Senhor, não é melhor a gente já ir evangelizar em Samaria, em Jerusalém? Jesus: permaneça aí, até que aconteça. Jesus não explicou como seria o fogo. Ele só disse: olha, João batizou com água, mas virá o Espírito Santo que batizará vocês com fogo. Mas como vai ser esse fogo, irmão? Jesus não disse como seria o fogo, nem quando exatamente, nem como eles se sentiriam na hora. Apenas ele disse: fique aí e espere. Essa fé, irmãos, é a que nós precisamos, que não exige tanta explicação, que não exige tanto ritual, apenas deseja obedecer, apenas deseja experimentar. A fé verdadeira exige, irmãos, apenas a nossa disposição de estar, de participar, de se envolver. Essa fé que fez Abraão largar tudo e obedecer a um chamado de Deus. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, um lugar que você vai receber como herança. E Abraão saiu simplesmente obedecendo a Deus. Obedecer sem entender é a prova maior de que você realmente crê no Senhor. É desse mesmo Espírito que nós precisamos. Amém? É desse mesmo Espírito que você precisa num tempo como esse. Um Espírito de coragem para permanecer crente, confiante, servindo, cooperando, se envolvendo, investindo, doando, abraçando, amando, evangelizando, anunciando. É essa fé e esse Espírito de coragem que nós precisamos para um tempo como esse. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia! É fazendo que nós seremos encontrados por esse fogo do Espírito. Se você deixar de fazer, não espere que o fogo do Espírito vai te encontrar. Tem gente que está frio na fé porque parou de fazer aquilo que o Senhor chamou para ser feito. Tem gente que está desanimado porque e coloca a conta no outro. Não, a conta não é do outro, irmão, a responsabilidade é nossa. É porque a gente quer ser encontrado pelo fogo, mas fazendo nada. A gente quer que o fogo do Espírito Santo me queime. A gente quer o poder. A gente quer o altar. A gente quer a autoridade, mas fazendo nada. Jesus, permaneçam aí. Mas não era permanecer parado. Não era permanecer de forma passiva. Era permanecer de forma ativa. Então nós precisamos de uma fé como essa para nos ajudar. A segunda coisa, a superar as consequências. A superar as consequências das perdas, dos obstáculos. Porque a fé que permanece é uma fé que nos une. A fé precisa, irmãos, nos ensinar a lidar com situações difíceis.
Sabe, é como a Bíblia nos ensina, que nós não devemos mais olhar para as pessoas com nossos olhos apenas carnais. A gente precisa olhar para as pessoas com discernimento, para cada situação com discernimento, baseado em quê? Na nossa fé no Senhor. É por isso que talvez você está com tanta dificuldade de lidar com pessoas, porque você precisa de uma fé como essa. Você precisa mudar os seus olhos a partir de uma fé, você precisa mudar o teu coração a partir de uma fé, você precisa mudar os teus pensamentos a partir de uma fé que vai te ajudar a você lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis, mas isso vai te empoderar, isso vai te fazer permanecer firme, convicto, servindo, amando, abraçando e ajudando pessoas. Nós precisamos permanecer é uma decisão, irmão. Vai ter momentos que coisas e pessoas vão nos faltar, mas o que faremos com aquilo que Jesus falou um dia para mim e para você? O problema dessa geração é que é uma geração de amnésia. Hoje Deus falou comigo, pastor. Ele me disse que vai me usar aqui, assim e assado. Glória a Deus, irmão. Não dá 2 meses de conflito, de dificuldade com pessoas, e aí, cadê o irmão? Não está mais não, pastor. Mas Deus não disse, falou com ele que seria assim, assim, assado. Aí Deus disse. Deus diz, depois diz. Deus fala e depois tira o que ele falou. Ou será que a gente é muito emocional e a gente tem amnésia? Se Deus falou, balança a pessoa, diga assim: se um dia Deus falou com você. Balança ela, diga assim: se um dia Deus falou com você. Fica com isso que Deus falou, irmão. Porque o Senhor não vai te dizer tudo. O Senhor vai te dizer: eu vou te levantar para você fazer isso. Mas o Senhor não vai te dizer: você vai ter que lidar com pessoas difíceis. Não. Ele vai provar se você vai ficar com o que Ele disse, ou se você vai preferir abortar por causa das dificuldades. Quantas dificuldades aquelas 120 pessoas não enfrentaram? A Bíblia vai dizer que eles estavam de portas fechadas, orando e esperando o tempo do Senhor. É de uma fé como essa que nós precisamos. Pessoas podem não estar mais, coisas podem não estar mais, mas o que a gente vai fazer com aquilo que Deus falou conosco? Vamos largar tudo por causa de uma desilusão? Vamos largar uma palavra que Deus fez queimar no nosso coração porque a gente se frustrou? A gente vai deixar para lá, vai virar a página agora. Deus falou comigo, eu escrevi na minha Bíblia, anotei a hora, o dia, o mês, o local. Aí agora, é porque eu estou desiludido, estou frustrado, estou decepcionado. Acho que Deus falou comigo não. O que a gente vai fazer com o que Deus falou? Jesus foi muito claro para eles: fiquem em Jerusalém até que desça o fogo, e aí vocês vão poder sair. Então, entre os conflitos, entre as dificuldades, eles preferiram ficar com aquilo que Jesus falou. É de uma fé dessa que nós precisamos, irmão. É de uma fé dessa que esse mundo precisa. É de uma fé dessa que a sua casa precisa. É de uma fé dessa que essa geração precisa. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Nós precisamos agir como tais. O que eles agiram? Eles voltaram para o lugar de oração. A Bíblia vai dizer que o lugar era um andar de cima. Isso é fantástico, porque eles voltaram para o lugar de oração, o andar de cima. E ali é onde as coisas acontecem, é ali onde os céus falam, é ali onde a confirmação chega, é ali onde o Espírito se manifesta. Nós precisamos agir como tais. Esse texto de Atos dos Apóstolos nos ensina que nós precisamos buscar esse ambiente do andar de cima. O Senhor está esperando que você entre nesse lugar, no andar de cima, para que você experimente algo mais poderoso. Esse lugar representa um lugar de obediência, um lugar de expectativa. Ei, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, qual a tua expectativa para esse ano?
Será que você quer que o ano comece e termine? Eu já queria que terminasse logo esse ano. Não, irmão, Deus está te dando novos 360 dias para você viver algo sobrenatural, algo poderoso na presença dEle, para você experimentar desse fogo do Espírito Santo que te batiza, e que te reveste, te protege e te envia para você ser um discípulo de Jesus. Qual a tua expectativa? Entra no andar de cima. Se a tua expectativa é alta, você não vai se contentar a viver no raso, na mesmice. Não, eu quero experimentar de algo maior com o Senhor. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir nesse lugar chamado andar de cima. Um lugar onde a oração, ela se une à terra com os céus, e ela traz o poder do céu sobre a terra. Ei, meu irmão, você é esse lugar. Olha para essa pessoa e diga assim: você é esse lugar onde o céu se une à terra e o poder de Deus é manifesto nessa geração. A Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos esse lugar onde o céu se une à terra e manifesta o poder de Deus. Na simplicidade, ao abrir da sua boca, a um abraço que você dá de uma pessoa, a uma palavra de esperança. Isso é a manifestação do poder de Deus. Mas a gente não está com essa expectativa não. A gente vem para o culto aqui, a gente vem cansado, a gente vem já querendo que termine a hora para eu voltar para assistir o Fantástico. Eu quero pegar os gols, eu quero pegar ainda o final do futebol. Eu quero, irmão, a gente passa o dia correndo para lá e para cá na praia, no churrasco. E quando chega a hora do culto, a gente vem para cá, a gente vem cansado porque a gente curtiu tanto. Qual a nossa expectativa, irmão? Qual a sua expectativa com a presença do Senhor? Qual a sua expectativa? Aqueles 120, quando Jesus disse: fiquem aí até que vocês sejam revestidos. Sabe para onde eles foram? Eles correram para o andar de cima. Qual a tua expectativa? Pergunta a essa pessoa: qual a tua expectativa para esse ano? Você vai viver na mesmice ou você quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver o extraordinário? Quer viver milagres? Quer ver milagres acontecer com a tua oração? Então vai para o andar de cima, é o lugar que você precisa estar. Ali eles oraram. Ei, irmão, sabe qual é a tua expectativa? Eu vou te dizer, é no nível da tua oração. Você não precisa responder para você, porque eu já estou respondendo. Quanto você tem orado? Aí está a tua expectativa para viver algo poderoso em Deus. Porque a oração é a ponte que nos liga aos céus. Se a gente ora pouco, irmão, não acho que você está com expectativa elevada. Você está com expectativa baixa. Está na hora de você aumentar a expectativa. Está na hora de você subir essa expectativa, amém? Está na hora de você subir essa expectativa, porque na medida que você sobe, os céus descem na sua direção. Na medida que você eleva, aí vem o fogo do Espírito Santo para tomar você. Nós precisamos mais disso. Nós precisamos mais disso. Os desafios serão sempre em nosso caminho, mas eles são feitos para superá-los. Vá ao andar de cima. Vá ao andar de cima, amém? Diz para 3 pessoas aí: vá ao andar de cima. Está na hora de você elevar o nível da sua experiência com Deus. É nesse lugar que nós compreendemos a soberania de Deus. É no andar de cima. É nesse lugar que a gente, mesmo em meio à dor, nós somos sustentados por Ele. É nesse lugar que as perseguições não afligem a nossa alma, porque nós estamos no andar de cima. É nesse lugar que é impossível não crescer espiritualmente. É nesse lugar aonde a bênção nos alcança. É nesse lugar do andar de cima, onde as nossas orações tocam os céus e os céus tocam a terra. É nesse lugar, no andar de cima, onde nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo para viver e vencer o sistema desse mundo. É nesse lugar, no andar de cima, onde a gente consegue contemplar o extraordinário de Deus através das nossas vidas. Igreja do Senhor, nós precisamos acessar esse lugar. Uma fé que permanece, ela não é feita, irmãos, através do sistema desse mundo. E isso é poderoso.
porque o Senhor espera nos encontrar nesse lugar. Sabe onde o fogo do Espírito Santo desceu? No andar de cima. Sabe onde se cumpriu aquilo que Jesus disse? No andar de cima. Sabe onde a promessa chegou naqueles que estavam esperando? No andar de cima. Então eu profetizo que quando você acessar esse lugar, o fogo vai descer, a promessa vai acontecer e o Senhor vai realizar aquilo que você está esperando. Mas pastor, aonde é esse lugar de cima? Eu tenho que subir uma escada, eu tenho que pegar um elevador? É na minha laje? Esse lugar do andar de cima é o lugar da obediência. É o lugar da renúncia, da submissão. É o lugar que você coloca o seu joelho no chão e você se encontra com o Senhor. Nada mais importa, a não ser aquele momento que você tem com Ele. E não foram 120 fogos individuais. Foi um fogo coletivo. Porque todos estavam unidos por um propósito. O fogo desce onde há unidade. E o vento dispersa onde há divisão. É no andar de cima que o Senhor nos espera. É lá onde nosso coração é fortalecido. É lá onde a nossa mente é confortada. É lá onde o nosso espírito é ativado. É lá onde a nossa vontade se alinha à vontade de Deus. É lá onde a nossa missão ela é ativada. É lá onde eu posso dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É nesse lugar que superamos tudo nessa terra. Você está nesse lugar. Diga a essa pessoa: você está nesse lugar agora. E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar como espectador? Ou você vai ficar como aquele que está pronto para que o fogo desça? Por último, é dessa fé que vai nos ajudar a resistir o tempo da espera. A espera prolongada nos desafia na paciência. Trata o nosso coração. Tem gente que está esperando aqui há muito tempo. Tem gente que está aqui nessa noite e está esperando algo há muito tempo. Mas uma espera prolongada não é esquecimento de Deus, é tratamento de Deus para nossas vidas. Porque às vezes a gente não está pronto para receber aquilo que a gente quer. Então Deus está tratando o seu coração. Toda espera nos prepara. Diga assim: toda espera nos prepara. Agora a diferença está na forma que nós enxergamos a espera. Porque a espera aponta para onde está o teu coração. A sua espera vai apontar para onde está o teu coração. Davi esperou, irmãos, foi ungido, mas teve que esperar tanto tempo. Davi esperou o tempo certo. E Deus fez da forma adequada. Jesus esperou o tempo de Deus e Deus o exaltou soberanamente. Então nós precisamos aprender a esperar, a resistir no tempo da espera. A saber que Jesus ele está cuidando de todas as coisas. A fé que permanece é uma fé que crê na promessa, mais do que nas circunstâncias. Você não pode ser baseado, guiado pelas circunstâncias. Eu sei que é um desafio para mim e para você, mas a gente precisa evidenciar nossa fé acima das circunstâncias. Aqueles homens tinham visto Jesus subir. O texto vai dizer que eles estavam lá no monte, viram Jesus ser levado às nuvens e sumir nos céus. Que cena poderosa. E agora? Agora é que quando eles olhavam um para os outros, eles entendiam que eles tinham inimigos esperando por eles. O seu melhor amigo já não estava mais. O que esperavam por eles eram os inimigos. Aqueles que crucificaram Jesus. Aqueles que sabiam que eles eram seguidores de Cristo. E estavam prontos para fazer a mesma coisa com eles. E o que fazer com a espera? Porque Jesus diz: fique lá e espere, permaneça. Aí nós seremos desafiados a crer na palavra de Deus. Jesus diz: permaneça e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Permaneçam e vocês serão tocados pelo poder de Deus. Permaneçam e vocês serão renovados pelo fogo do Espírito Santo. A fé que permanece, ela olha para a promessa, não para o tempo de Deus, não para o seu relógio, mas para a promessa.
não para o quanto tempo você está esperando, mas para aquilo que Deus prometeu. Nós precisamos dessa fé. Você está comigo ou não? Nós precisamos crer mais na promessa do que no problema. Tem gente aqui que não pode ter um problema que a fé fica de lado. Tem gente aqui que não aguenta enfrentar uma dificuldade, porque a fé já é colocada em xeque. Tem gente aqui que não aguenta receber o não, que o seu chamado já fica descartado. Tem gente aqui que não aguenta permanecer muito tempo lutando. A sua liderança já é colocada em xeque. Você já fica duvidoso se eu fui chamado para isso ou não, se o Senhor está comigo ou não. Em nome de Jesus, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nesse início de ano. Hoje é o primeiro culto do ano presencial, é o início de um novo tempo, para o Senhor te revestir com o poder do alto. Se você decidir permanecer, o Senhor vai cumprir em você aquilo que Ele prometeu. Não é sobre as tuas forças, é sobre o poder dEle. Não é sobre a tua ciência, é sobre a sabedoria dEle. Naquele dia, aqueles homens foram revestidos não com fogo comum, mas com a presença do Senhor na vida deles. Diz essa pessoa assim: sabe o que você mais precisa hoje? É da sabedoria do alto. Quer lidar com esse problema diferente? Você precisa da cabeça e da mente de Jesus na sua mente. Quer aguentar essa oposição? Você precisa do fogo do Espírito Santo queimando em você. Nós precisamos olhar para a promessa e menos para o relógio. Aqui foi o nascimento da igreja. A igreja começou assim, recebendo o poder do alto. E esse poder ficou no meio do caminho? Esse poder que foi derramado aqui foi só para aquele tempo? Existem algumas igrejas que creem que aquilo ali foi só para aquele tempo. Eu não creio assim. Eu creio que esse fogo está disponível. Está disponível. Está disponível. Está disponível. Pronto para você acessá-lo. A questão é: quantos querem acessar isso? Quantos entendem da importância de acessar isso? Para nos revestir, para nos tornar novas criaturas, para mudar a nossa mente, para mudar o nosso coração, para nos dar discernimento espiritual, para abrir os nossos olhos espirituais, para nos dar ousadia sobre as trevas, para nos dar poder do alto. Está disponível, está disponível. Está disponível para mim e para você. Esse mesmo poder não foi só para aquele dia, ele ainda continua vivo na igreja do Senhor. A igreja começou assim, a igreja vai terminar assim, revestida pelo poder do alto. Foi essa a palavra dos homens de branco que apareceu. Olha para essa pessoa e diga assim: eis que vejo um homem de branco entre eu e você, e ele está aqui nessa noite, ele está passeando aqui em nosso meio, e esse homem de branco diz: assim como vocês viram ele ir, assim será a sua volta também. Você pode aplaudir a ele nessa noite, meu irmão e minha irmã. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo está chamando você de volta a esse lugar. Que lugar, pastor? A um lugar de oração constante. Se comprometa com Deus, faça um voto com Ele nesse início de ano, em você orar mais do que você orou o ano passado. Uma oração constante, e você vai ver mudar muita coisa na sua vida. O Espírito Santo chama para esse lugar. Que lugar? O lugar de obediência sem prazo. Obedecer o ano 2025, glória a Deus, aumenta o nível. Uma obediência sem prazo. Não coloca prazo de validade das coisas de Deus. Obedeça e continue obedecendo. O lugar aonde a unidade prevalece. Olha para essa pessoa, estou falando, diga assim: nós somos um em Cristo. Diga assim: eu preciso de ti, meu irmão e minha irmã. Diga assim: sem você, a minha vida não é a mesma.
Diga assim: você me completa, você afia a minha vida, você molda a minha vida. Diga assim: as suas dificuldades me ajudam a ser melhor. Diga assim: eu sei que você não é isso tudo. Diga assim: mas as suas dificuldades me tornam melhor. Diga assim: muito obrigado por você ser uma pessoa assim, porque é assim que eu preciso. Esse lugar, irmãos, é onde você decide: eu não saio daqui até a promessa se cumprir. Aqueles 120 estavam lá, tinham tudo para sair, mas está demorando. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, passou 2 semanas, e eles estavam lá, permaneceram no mesmo lugar. E aí, irmãos, é onde está o segredo das nossas conquistas. É não retroceder naquilo que um dia Deus começou em você. Não retroceda, permaneça. Eu sei que os desafios são muitos. Eu sei que a vontade de desistir é muita, porque a gente passa por isso. Mas a nossa fé precisa ser uma fé que nos faz permanecer. Uma fé que nos faz nos movimentar. Uma fé que nos faz estar nesse lugar. Eu quero terminar dizendo isso a você, escute. O fogo do Espírito Santo não procura quem vive correndo atrás dele para lá e para cá. Porque esses homens não ficaram correndo. Aonde vai ser? Vai ser da casa de fulano? Vamos. Vai ser no ciclo de oração? Vamos. Vai ser na outra igreja? Vamos. O fogo do Espírito Santo, irmãos, não vai procurar quem vive correndo atrás dele. Porque aqui ficou muito claro. O fogo do Espírito desceu aonde eles decidiram permanecer. Vamos permanecer aqui. Vamos permanecer aqui. Vamos permanecer aqui, porque vai acontecer. Vamos permanecer aqui, porque Ele prometeu que é aqui que vai fazer. Vamos permanecer aqui, porque é aqui que o céu vai tocar a terra. É aqui que tudo vai fazer sentido para nossas vidas. O fogo não procura quem vive correndo atrás dele. O fogo procura quem permanece no lugar onde Ele prometeu descer. Se prepare para viver um ano 2026, um ano do batismo do Espírito Santo na sua vida. Ele vai te elevar o nível, será um batismo sobrenatural. Mas eu já sou batizado, pastor. Não se preocupa não, porque existem muitos batismos na Bíblia. E Ele está pronto para te elevar o nível, para fazer você vencer as maiores batalhas da sua vida. Porque a maior batalha daqueles homens ali não foi contra os fariseus que estavam lá fora esperando, mas foi contra o desejo de fugir, o desejo de desistir, o desejo de adiar aquilo que era para ser feito já há muito tempo. Essa é a maior batalha que você precisa vencer todos os dias da sua vida. E sabe como você é capaz de vencer isso? Através do fogo do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo, da presença do Senhor na sua vida. Sem isso, irmãos, a gente não vence. A gente desiste. A gente larga tudo. A gente deixa para trás. Aqueles homens venceram todos os seus desafios, porque permaneceram no lugar da obediência. Hoje é um dia muito especial, que você tem tudo para tomar uma decisão na sua vida. E você sabe disso, porque sem Jesus você não consegue vencer essa batalha. Sem Jesus você não consegue vencer a sua maior batalha. E a sua maior batalha não está lá fora, a sua maior batalha está aí dentro. E você briga com ela todos os dias. E tem dia que você diz: eu não vou aguentar. E aí as misericórdias do Senhor se renovam na sua direção todas as vezes que amanhece. Aí Deus te diz: é mais um dia que eu te dou vitória. Aí você diz: eu não vou aguentar hoje. Aí você amanhece, vê o sol nascer. Aí o Senhor diz: é mais um dia que eu te dou vitória. Eu não vou, hoje é o dia que eu vou parar com isso, eu vou tirar a minha vida. Aí Jesus diz:
As minhas misericórdias se renovam na sua direção. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza mesmo. Quer vencer essa batalha? Quer vencer essa guerra? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Jesus. E esse reconhecimento diário, todos os dias, você precisa ir para o lugar de cima e deixar ser encontrado por Ele. O fogo está pronto para descer no lugar que Ele disse que vai descer. Você está preparado? Que o Senhor te dê hoje graça, força para você permanecer. Permaneça. Diz a 3 pessoas aí, por favor, diga assim: decida permanecer. Diga assim: esse ano você vai fazer diferente. Diga assim: esse ano você não vai retroceder, você vai permanecer para poder avançar na sua fé. Diga a 3 pessoas: se prepare para experimentar de um batismo sobrenatural. Se você crê, aplauda Ele e dá glória a Deus e diga: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia!